Obrigado aí mais uma vez por estar participando aí do TDC. Então, o intuito nosso aqui, meu e do Albert, é de trazer um pouco para vocês aí a respeito de cloud. Vocês já viram numa palestra anterior aí antes do almoço falando um pouco de cloud, da parte de estar indo para a nuvem, né? E a gente quer trazer um pouco aí da parte conceitual na primeira parte, para quem está começando com cloud, e numa segunda parte aí dar continuidade nessa questão de fazer migração para a nuvem, né, Albert? Exatamente. O intuito aqui é dar os primeiros passos, falar um pouco de cloud e entender de fato o que é cloud computing. Né? Há muito tempo nós vemos ouvindo sobre o que é cloud computing, como que isso interfere em nosso trabalho, nós profissionais, como devemos preparar para cloud. Algumas vezes é difícil até de explicar o que é cloud, né? Aqueles algodões que fica lá no céu, né, Osanã? Cloud computing é um pouquinho diferente. Pois é. Então, aqui só um pouco contextualizando a respeito de cloud. Ele é um modelo, iniciou-se lá atrás com um modelo baseado em utility, foi falado pelo John McCarthy, né, isso em 1961, onde ele falou que a gente teria a parte de nuvem, de utilização de recursos, né, numa nuvem computacional, como água e energia, como se fosse uma conta, né, de energia e uma conta de água. É o que a gente tem hoje, né. Em 2006, o Nicholas Carr, né, veio com a realidade disso. Então, ele veio falando da computação pública. E depois a gente teve a computação em nuvem a primeira vez com o Eric Schmidt, isso em 2006, né, que é da Google. Então, ele falou disso. E a Amazon S3 a Amazon lançou o S3 em 2006, tá? Foi aí que veio a estrutura mesmo. Esse aí é o cara, né, o McCarthy, que eu falei aí de 1961. Aqui está o Nicholas Carr, o Eric Schmidt, passar rápido aqui, e depois falando da Amazon S3. Mas aí o que é nuvem, né? Se eu vou buscar aí a respeito sobre cloud, né, ele fala que é a prática de armazenar dados de computador usados regularmente em vários servidores que podem ser acessados através da internet, né? Você está numa estrutura ali toda controlada, uma estrutura onde você vai conseguir tirar da sua casa, né, da sua empresa, e a partir daí eu consigo manter a conexão, manter essa conectividade toda ali, né, Tanuri? Exatamente, né? Se você for pensar que uma, conscientemente nós utilizamos vários recursos de cloud no nosso dia a dia, né? Você vai ao supermercado, você utiliza um cartão de crédito, a maquininha está associada a um software que consome algum tipo de serviço, que provavelmente pode estar na nuvem, né? E aí a gente vê que a cloud, sendo mais direta em relação ao cloud computing, né, é uma forma, uma maneira bem poderosa que nós, como profissionais, como empresas, podemos utilizar para transformar o nosso negócio, para entregar valor mais rapidamente, sem depender de alguns percalços que nós tínhamos no passado. Então, cloud computing realmente é algo que pode fazer com que o seu negócio escale mais facilmente, mas, obviamente, temos que desmistificar, né? Várias coisas que nós ouvimos sobre cloud, se é mais barato, que é melhor usar cloud do que outros tipos de modelo, isso tudo vai depender. Por isso é tão importante a gente entender de fato esse conceito antes de começar a aventurar por essas bandas, né? Aí é como eu coloquei ali, né, uma maneira poderosa aí de transformar o seu negócio. Você acaba conseguindo escalar ele de tal forma que te ajuda no crescimento aí da sua empresa, né? Então aqui a gente tem algumas estruturas da cloud aí que a gente fala, né, Tanuri? Que a gente subdivide ali dentro a respeito de cloud computing, né? Você quer falar, Tanuri? Pode seguir aí. Sim, na verdade, isso demonstra de uma forma bem resumida, né, o que seria essa distribuição de um modelo de cloud, né? Existe lá o consumo da nuvem, né? Quem vai utilizar essa nuvem de acordo com algum recurso que está disponível nela. Existe alguém que vai prover esses serviços para a gente. Eu costumo até brincar que, às vezes, é meio que um supermercado de opções que você tem na cloud para prover algum tipo de serviço, algum tipo de valor, né, para a empresa e, obviamente, para os customers. Então, alguém gerencia algo vamos dizer, compartilhado com nós, com nossas empresas, para que esses serviços, à medida que há necessidade, à medida que há um tipo de demanda, eles possam ser
utilizados da maneira correta. Então, nós temos um pouco dessa divisão entre o consumidor, quem que administra a nuvem, quem que vai trabalhar com esses serviços na nuvem, qual é a responsabilidade de quem. Então, é um ambiente, digamos, com gerenciamento compartilhado, um pouco complexo, mas é possível você se aventurar nesse ambiente, claro, e usá-lo da maneira correta, apesar dos grandes desafios que a gente tem no dia a dia. E se a gente tem alguns tipos de nuvem aí, né, até para contextualizar. Uma delas é a cloud pública, né, que a gente já vem falando há muito tempo aí. Então você faz o uso aí no geral, então você tem a sua estrutura de nuvem, ela é pública, você vai fazer o pagamento dela, vai fazer a utilização. Normalmente a gente paga pelo que utiliza, né? Então para quem está começando aí já tem isso em mente. Normalmente a gente tem uma dificuldade com o data center em mensurar nosso custo ali, né? A dificuldade de saber o retorno em cima daquele investimento, entendimento ali, a gente às vezes não consegue colocar, né, Tanuri? Acaba esquecendo de mensurar ar-condicionado, o profissional que está ali lidando com a nossa infraestrutura, aquele recurso no data center, que normalmente um servidor ali, ele se mantém por 5 anos, depois acaba sendo necessário uma troca dele, então isso aí faz toda a diferença, né? E já com a cloud pública, você vai pagar pelo que você utilizar, você não vai preocupar com a parte de appliance, com a parte de equipamentos ali, né? Então, com a nuvem pública, ele vai te dar essa possibilidade, né, Tanuri? Exatamente. A nuvem pública, se você olhar para a nuvem pública como a fornecedora de alguma coisa para você, você não tem que se preocupar com algumas demandas que foi mencionada por Ozanam. Por outro lado, você tem outros tipos de clouds que são, digamos, nomenclaturas ou categorização de tipo de cloud que comumente nós utilizamos. Nós temos a cloud privada, que comumente é utilizada dentro das organizações. As organizações têm todo o gerenciamento, se preocupa com ar-condicionado, se preocupa com a operação, se preocupa com a manutenção dos equipamentos, com a adição de novos equipamentos, enfim, você tem essa categorização para a gente entender como esses recursos de nuvem e até mesmo essa tecnologia, a forma de trabalhar com recursos e escalar esses recursos são utilizados dentro das nossas organizações através desses tipos de nuvem mencionados por Ozanam. Cada um tem seus benefícios e, obviamente, não malefícios, mas os prós e os contras, né? E daí veio a mudança aí, né? Até a cloud privada, então normalmente uma única organização acaba utilizando, a gente vê esse modelo muito com o OpenStack, então você tem o seu data center ali, você quer criar uma casca, uma stack por cima dele ali para fazer toda aquela gerência, automação, e com a cloud privada você vai ter essa possibilidade, né? Então ela acaba te ajudando, te estruturando de uma forma melhor ali. Você tem a nuvem híbrida, onde você tem as duas, tanto privada como pública. Se a gente pegar hoje no mercado, a cloud pública ela é muito utilizada como privada, né? Então as empresas têm uma nuvem sua privada ali dentro, mas dentro de uma cloud pública, né? Então eu consigo trabalhar dessa forma. E a outra que eu coloquei aqui até nos estudos, que já tem um tempo que o pessoal vem falando, não é muito utilizada, é a comunitária. Às vezes são várias empresas, a gente já viu isso acontecer em ONGs, né? Várias ONGs se unem ali e tem uma única estrutura de nuvem. Então essa seria a cloud comunitária ali. Você quer incluir mais alguma coisa, Tanuri? Eu acho que o que é bom desse comentário, desse slide que o Ozanam está falando, é justamente em relação a vamos trabalhar com cloud. Então, como é importante entender o tipo de cloud, né? E aí, passando para o próximo ponto, quais são os passos de fato que eu preciso me ater antes de começar a me aventurar no mundo da cloud? Ok, agora eu já sei que eu tenho nuvem privada, nuvem híbrida, pública, enfim, eu sei alguns tipos de nuvem, mas eu quero começar a trabalhar. Por onde eu começo? Então, é importante contextualizar, é importante entender o fundamento dessa tecnologia. E se migrar por migrar, é o primeiro que eu coloquei ali, não é uma opção. Você não vai migrar para a nuvem simplesmente por migrar. É por isso que a gente fala um dos pontos ali de fazer a prova de conceito, que é a POC, ou até mesmo a prova de valor, né, que é a POV, que hoje o pessoal fala demais. Então não adianta você simplesmente subir para a nuvem, né, Tanuri? A POC sem fazer um teste primeiro e sem ter um sponsor ali, alguém que está te apoiando ali também.
O sponsor, quando a gente diz, pode ser alguém externo, a própria provider de cloud, né, o próprio AWS, Azure, GCP, né, e DigitalOcean, o que for, te apoiando ou até mesmo a sua equipe. Às vezes você tem uma equipe qualificada que vai apoiar você, que vai te ajudar, né, vai estar junto contigo ali e vai conseguir migrar. Então, migrar por migrar não seria uma opção. Até porque a gente está falando de custo ali também, né, Tanu? Exato, porque geralmente nós temos a impressão de que existe um cloud provider que vai nos fornecer recursos. Por isso, eu vou utilizar esse recurso da maneira que eu desejar, da maneira que eu precisar. Só que você tem que levar em consideração que os passos que estão sendo exibidos aqui, prova de conceito. Por que eu preciso de prova de conceito? Você precisa testar, você precisa conhecer, você precisa errar, colher informação e melhorar. É o que a gente fala em DevOps. Mas se a gente não tiver essa ideia que a nuvem ela não vai só te fornecer um serviço, mas existe outras preocupações, outras necessidades que o Cloud Provider vai te trazer, como custo, como gerenciamento, como segurança. Então, migrar da sua forma de trabalho hoje, muitas vezes na nuvem privada, para trabalhar no ambiente de cloud, pode ser um pouco mais trabalhoso e complexo do que simplesmente adicionar um novo resource para usar. E daí tem um pouco aqui do ecossistema, peço desculpa até pela forma que ficou ali, que a gente está usando no Google, né? Então tem o ecossistema aí nosso de cloud, tem alguns providers de cloud, alguns provedores de cloud. Então Oracle, DigitalOcean, Azure, AWS, GCP, IBM, Alibaba. Eu peguei as principais hoje que foram em 2021, tá? Que saiu nas pesquisas. Então você tem vamos assim, vários sabores, né, de cloud, providers de cloud. E cada um pode te atender de alguma forma, tá? A gente fala muito de multi-cloud. Às vezes você não vai atuar com uma cloud, só com um provedor de cloud. Você vai acabar atuando com mais de um. Né? Às vezes o serviço de um provedor de cloud te atende mais do que o provedor B, né? Ou o provedor C. Então isso pode acontecer. E daí que vem esses movimentos aí da mudança agora para o multi-cloud. Você ter mais de um provedor de cloud aí atuando no mercado, né? Junto com o seu ambiente, talvez on-premise na maioria das vezes, né? Passando um pouco aqui, Tanuri, pode falar, Tanuri. Não, estou falando que um provedor de cloud já traz trabalho para caramba, imagina um multi-cloud, né? Mas o que é importante dos principais modelos de serviço da cloud é, dado uma necessidade de se utilizar cloud, qual tipo de serviço eu devo trabalhar em um determinado momento dentro da minha solução, dentro da minha organização? Então, a cloud ela também nos fornece conceitos e essa divisão de responsabilidades entre o Cloud Provider, Azure, AWS, Google, como citado pelo Ozanam, e a oferta do recurso que ela vai te trazer. Por exemplo, temos aí plataforma como serviço, é o PaaS, o Platform as a Service, IaaS, SaaS. O que significa esse tipo de serviço? E onde isso é aplicável? E por que eu devo pensar nesse tipo de serviço? Para fazer uma associação bem rápida aqui, nós temos alguns serviços que são oferecidos, né, na cloud. Por exemplo, todo mundo hoje utiliza um serviço de streaming de vídeo. Né? Esse serviço de streaming de vídeo, você faz o quê? Você paga uma assinatura e você assiste os vídeos. Você não tem que preocupar com nada. Então, esse serviço é entregue para você como software as a service. E aí, isso é muito importante, esse conceito de cloud, para que a gente consiga entender onde isso vai influenciar no nosso trabalho e, obviamente, no custo relacionado a esse serviço. Aí daí a gente faz uma analogia, né? A gente já faz a analogia do pizza as a service, né? O pizza como serviço. Às vezes, alguns de vocês já devem ter visto essa analogia, alguns fazem com churrasco as a service, né? Então, o que a gente fala ali? Aonde você está vendo? Churrasco é bom, né? E quando a gente fala, a parte azul ali é o que você vai cuidar. Isso é você que tem que fazer, você tem que tomar conta, tá? Enquanto o verde ali é o que o provider de cloud vai fazer para você. Quando a gente fala na parte tradicional de on-premise, desde o momento de você comprar o queijo, fazer a cobertura, molho, fogo, até preparar a mesa de jantar, é tudo feito em casa. Então é você ali no seu data center, é você que provisiona, você que implanta, você que está lá passando aquele cabeamento estruturado, né, Tanuri?
aqueles servidores ali sendo conectados e passando aquele aperto lá muitas vezes. Quando a gente vai para a infraestrutura como serviço, o IaaS, né? Comprar e assar. É como se você estiver comprando aquela pizza, você vai cuidar só da parte de assar. Então, a pizza ela já vem, né, toda estruturada ali, você tem que tomar a preocupação de ligar o fogo no forno, a luz e o gás, o refrigerante, preparar a mesa e aí você vai comer. Então, isso é o infraestrutura como serviço. Plataforma como serviço já é a pizza entregue. Né? Você pediu a pizza, essa pizza ela é entregue na sua casa, né? E a partir daí você só tem que se preocupar em comprar o refrigerante, ou às vezes o refrigerante já até vem, né? Abrir o refrigerante, botar a mesa e comer. Né? E quando fala de software as a service, é o comer fora. Eu não quero fazer nada dentro de casa, eu quero simplesmente sair e fazer isso. Né? Eu quero comer, mais nada. Né, Tanuri? Exatamente. À medida que você tira um pouco da responsabilidade, é importante isso, a gente tira um pouco da responsabilidade sobre alguns aspectos para focar no que interessa, né? Então, se eu estiver trabalhando no modelo PaaS, eu estou focando na minha aplicação, não estou preocupado com os servidores. Então, à medida que você vai utilizando determinados níveis de serviços entregues pela nuvem, você vai focar em um determinado tipo de necessidade. O IaaS é importante também, como a Zana falou, migrar só para migrar não faz sentido, mas o IaaS é tão importante, principalmente para essa movimentação do modelo on-prem para o modelo cloud também. Então, é importante você entender onde é a sua responsabilidade e onde é a responsabilidade do cloud provider, e isso vai influenciar diretamente no custo, claro. Aí você trabalhando com o cloud, é legal você conhecer isso aqui, saber como é que funciona, que tipo de estrutura que vai utilizar, até porque isso vai diretamente à questão de custos, às vezes desempenho também vai te auxiliar de alguma forma, tá? E daí a gente divide, né, a gente estruturou a palestra em 2 pontos. Né? É meio conceitual para quem está começando e agora para quem já está atuando como um analista cloud, um arquiteto, um especialista cloud, até mesmo DevOps, que hoje já está atuando muito com cloud, né, acaba atuando também. Como é que eu vou para a nuvem? Foi o tema que a gente colocou. Né? Eu tomei a liberdade de pegar essa imagem aí da AWS, que ele fala do Migration Readiness. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um snapshot, uma fotografia do seu ambiente inicialmente, se eu vou migrar para a nuvem, né? Então, vou identificar, fazer o assessment do meu ambiente, entender o que eu tenho no meu ambiente, quais os sistemas, as aplicações que estão lá, se ela está preparada para a nuvem ou não. A gente tem que entender que quem é da área de desenvolvimento, a aplicação tem que estar modularizada para a cloud, para quê? Utilizar elasticidade, escalabilidade. Então, isso tudo faz a diferença na hora de você levar para a nuvem, não é simplesmente o lift e shift ali, o pegar e levar, a aplicação tem que ter isso também, mas eu vou deixar o Tanuri falar um pouquinho mais disso, que é a veia dele aí de desenvolvimento. Você tem que descobrir e organizar os dados, e a partir daí, vocês viram falando aí na palestra anterior sobre os 5 R's. Aqui a AWS, ela costuma falar ainda dos 7 R's, a gente vai explicar rapidinho aqui agora há pouco. Mas, Tanuri, puxa aí da veia de desenvolvimento, o que a gente precisa também para essa migração? Como um arquiteto cloud que hoje você é também, né? Sim, a migração para a nuvem ela vai levar em consideração vários fatores, obviamente. Nossas aplicações no modelo on-premise, elas são executadas com algumas dependências, com alguns tipos de recursos que muitas das vezes não eram necessários se preocupar anteriormente para essa movimentação de cloud. Mas o que é indicado é você literalmente fazer esse tipo de movimentação antes da cloud, fazer um assessment do seu ambiente, entender o que no seu ambiente pode ser trabalhado com o IaaS, o que no seu ambiente tem que ser alterado para trabalhar no modelo PaaS, ou muitas vezes a entrega como SaaS é um pouco diferente, mas existem vários tipos de ferramentas que nos auxiliam nesse modelo de desenvolvimento de software e movimentação para a cloud. Já citei algumas palestras, se você quiser saber um pouco mais sobre, dá uma consultada no The 12 Factor Apps, ou 12 fatores, que ele vai te dizer 12 fatores importantes para você trabalhar com aplicações para recursos de cloud, para entregar valor em cloud. Então, é importante a gente perceber esse cenário. E muitos cloud providers nos fornecem ferramentas de acesso, né? A AWS, a Microsoft, do Azure, e também o Google.
Aproveitando isso aí, que ele pegou o gancho do 12 Factors, os 12 fatores, é interessante quem atua com cloud, às vezes a parte de migração é legal pelo menos dar uma lida, entender. Quem está em DevOps não tem jeito, tem que conhecer isso aí, para pelo menos estar trabalhando em conjunto com o desenvolvedor, né? Não adianta você também ficar no seu mundinho ali e você não conseguir trabalhar em conjunto com ele nessa migração. Se vocês verem aqui do lado direito meu aqui, né, no caso ali, lado esquerdo aqui na palestra aqui, o nível de esforço ele vai aumentando na parte das estratégias de migração ali, né? Do retire para o refactor ali, o nível de esforço é maior, né? Quando vai de refatorar. Então vocês vão ver os níveis ali, a gente vai falar rapidinho aqui. O primeiro deles aí, até coloquei esse saco de dinheiro aposentado aí, né? A aposentadoria, que é o retire, né? Que é a desativação do ambiente. Então muitas vezes você vai desconectar, você vê que não faz sentido levar para a nuvem aquela estrutura, é um legado que não faz sentido você levar, às vezes é interessante você reescrever ou então criar uma estrutura nova, você acaba fazendo a aposentadoria daquela aplicação, daquela estrutura, né, daquela infraestrutura sua. Então, muitas vezes não faz sentido, né? Então, ele até fala ali, né? Precisamos trabalhar com várias equipes para isso e todos têm um próprio SLA para derrubá-lo. Backup necessário deve ser feito antes da desativação. Então, backup sempre necessário. Por quê? Não preciso hoje, amanhã, às vezes, você vai precisar. Tá? Então, tome cuidado quanto a isso. O próximo é o retain, né? Você não vai fazer nada e voltar mais tarde, ou seja, eu tenho uma estrutura ali, uma estrutura talvez de banco de dados tão inflada, vou até acelerar aqui, que às vezes não faça sentido. Tá? Mantenha ali no ambiente, não vou falar muito aqui, senão vai travar para a gente aqui no tempo. Relocate, então é levar e deslocar o nível, então eu vou mover a infraestrutura para a nuvem sem comprar novo hardware, tá? Então, você tem algumas alterações de códigos não aplicável, funcionalidade não aplicável. Um exemplo ali, a AWS mencionou que esse cenário de migração ele é muito específico para o VMware Cloud em AWS. Então, um dos pontos aí que a AWS juntou dos 5S para 7Rs ali também. Tá? Parte do rehost, que aí é o chamado lift and shift, vocês já viram na palestra anterior aí falando de migração de aplicações e dados para a nuvem com o mínimo ou nenhuma alteração. Então é pegar seu ambiente e levar para a nuvem. Tá? Então você deixou pronta ali essa estrutura do jeito que está. Tem que tomar cuidado com a questão de custos. O reparstate, que é o salt comp, né, o drop and chop aí. Então é uma decisão aí de mudar para uma versão mais recente ou soluções diferentes. Então às vezes eu tenho uma estrutura ali de servidores, eu vou para um PaaS, por exemplo, um SaaS, talvez. O próximo é o replataforma. Do custo, né, Zanan? Tem essa questão também do custo. Do custo e melhoria do ambiente. Isso aí. E o replataforma, que é a arquitetura do aplicativo principal, não vai ser alterada na estratégia de replataforma aí. Você tem algumas alterações do código, a correção de vulnerabilidade de segurança, algumas coisas pontuais, tá? E o refatorar, né, que aí é a solução de arquitetura com base na Cloud Native. Aí você vai fazer refatoração do ambiente mesmo, fazer dimensionar e melhorar o desempenho aí, de acordo com o que você tem lá no mercado. E daí, isso aqui eu deixo para vocês também, a apresentação deve ser disponibilizada. O pessoal utiliza muito essa estrutura aí para mostrar esses fatores. Aqui tem 6 fatores, né? Então ele te mostra os passos ali que ele faz, tá? Desses pontos aqui que eu mostrei, eu tirei até da própria AWS esse aqui. E aí, com o tempo, a gente fala de FinOps na cloud, né, que vai ser a questão de custos. Você tem que olhar custos. E daí surge essa área aí chamada FinOps, essa melhor prática, né, que é a parte de FinOps aí também. Então, o Well Architect aí, junto com o FinOps, acaba entrando. Aí, Tanura, eu vou te deixar falar do Well e do Adoption Framework. Sim, sim. É importante, pessoal, que muitos desses fatores que a gente citou, não somente os R, mas cloud, a gente precisa de boas referências para começar a trabalhar com o modelo de cloud. E mais do que somente implementar algo, somente fazer essa movimentação do cloud, várias outras disciplinas que nós executamos atualmente, Agile, DevOps e outros tipos de necessidade, precisa que a gente tenha algum tipo de referência, tá? Então, o Well Architecture Framework, que você pode usar da AWS, da Microsoft, tem é meio que um guia, um direcionador de como você pode trabalhar com cloud. A nível de arquitetura, fazer o acesso, entender seu environment, tá? Além disso, o Cloud Adopter Framework
também vai te ajudar nessa movimentação para a cloud, entender as estratégias, como é que você pode planejar a migração, a forma de organizar seu ambiente de cloud, que é importante. E o que é mais interessante é que todos esses processos relacionados, tanto que foi mencionado pelo Ozanam no Cloud Adopt, acima, né? Mas Well Architecture, Cloud Adopter Framework e outros tipos de necessidade, quando você vai trabalhar com cloud, eles vão fazer com que você trabalhe muito além de somente criar um recurso na nuvem. Vai entrar DevOps, vai entrar automação, vai entrar infraestrutura como código, CI, CD, todas aquelas coisas que nós já vemos falando há muito tempo. Então, acho que vocês têm essas referências para te ajudar antes de movimentar para a cloud. Pensa no Well Architecture, pensa no Cloud Adopter Framework, principalmente se você vai trabalhar com Microsoft Azure. Isso. Dentro do Azure aí você tem o Adoption Framework, tá? Ele vai acabar te auxiliando, inclusive na parte de automação com Terraform. Então ele já tem uma estruturação com Terraform lá também, te auxilia bastante se você está indo para a nuvem agora, quer estruturar todo esse ambiente relacionado à governança, segurança, as estratégias de reliability, tá? Então, observabilidade, você tem tudo ali com ele. Eu deixo aqui também as referências, então vocês podem entrar nesse Linktree aí também. A gente deixou no final lá também, além do nosso site, dos contatos, tem também todos os links de referência que a gente falou aqui, desde Cloud Adoption Framework, essas informações com aquelas imagens lá da AWS, tá? O Well Architect, tanto a AWS quanto o Azure. Então deixo aqui para vocês. Vai estar gravado aí, provavelmente, vocês vão ter acesso aí também. Se quiserem me procurar, pode procurar o Ozanam Giordani lá no LinkedIn também. A gente deixa aqui também o CodeFC, que é o nosso portal. Eu tenho o portal Ozanam, mas agora eu estou na comissão técnica do CodeFC com o presidente Tanuri. Então, não assustem, não é um portal de futebol, mas é tecnologia, né? A gente faz essa analogia com o futebol lá. Vai ter muita coisa nova, tem os nossos QR Codes aí dos LinkedIns nossos, tá? E só para deixar aqui para vocês, hoje vai ter a resenha tech nossa, no canal do CodeFC. Tá? Então a gente vai falar de um bocado de coisa, de novidades lá para vocês, tá bom? Quero agradecer, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, TDC, aos coordenadores, e espero ter trago para vocês um pouco aí do que é a cloud em si, né? E também questão de migrar para a nuvem. Pensar um pouquinho nessas questões de segurança, custos, governança, são questões que estão latentes aí hoje em dia. Tanuri. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu e o Ozanam estamos disponíveis, como a Yara disse. Vamos nos conectar, vamos trocar informação. Obrigado de coração por, novamente, eu poder fazer parte da família TDC esse ano.